Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, né, que é basicamente assim, a pessoa tem grande dificuldade de lidar com discussões e acaba muitas vezes se perdendo, não é? Discutindo de forma excessiva, então não consegue, né, pelo colocado, consegue se resolver com a namorada, não consegue se resolver com o colega de trabalho, tudo acaba numa discussão ou tudo acaba numa covardia. E eu imagino até que isso seja um grande problema para muitos. Afinal de contas, discutir primeiro é algo totalmente desconfortável e é algo que não é tão simples quanto parece, né? Chegar lá e falar o que eu quero. Eu vou lá, chego, falo o que eu quero e fim de papo. Pronto, eu consigo resolver, não é? E o que é pior é que assim, é uma frase até que eu lembro do próprio Jordan Peterson fala, eu até explico com profundidade numa aula do portal, que inclusive você pode ter acesso gratuito a ela, clicando no link aqui da descrição, por enquanto pelo menos, né? Que é a seguinte: um adulto que não sabe negociar em causa própria não pode se considerar um adulto. Então, ou seja, se você, né, não tem a capacidade de conversar, de ter uma discordância, mas conseguir chegar a um acordo, se fazer entendido ou coisas nesse sentido, tá? Pelo menos assim, claro, não 100% das vezes, né? Mas numa escala que faça sentido, como por exemplo, poxa, você tem uma vida harmônica no teu trabalho, na tua família, né? E tal. Não é tudo uma zona, né? Mas você tem alguns pontos, claro, para resolver como todo mundo. Bom, aí você tá dentro da normalidade. Agora, o que a gente vê, e até se você mexer, sei lá, no Instagram, você vai ver um monte de gente se espancando, se batendo e tudo mais, cara, agindo de uma forma totalmente animalesca. E se a gente for avaliar mais uma vez, há uma profunda incapacidade de comunicação voltada a tudo isso, né? Então eu quero trazer para vocês aqui nesta aula alguns aspectos e algumas formas fundamentais, o que eu acredito que você deva fazer, assim, para atacar no cerne dessa questão. É lógico, abordar tudo isso exige um treinamento inteiro, né? Ou até pelo menos uma aula muito mais aprofundada, que é a aula que eu libero, inclusive, para vocês assistirem do Portal Poder Social, que vocês podem clicar no link aqui da descrição e assistir pelo menos por enquanto, tá? Mas vamos lá, tá? Basicamente, então, é o seguinte: pense, qual que é o grave problema de uma discussão, tá? Quando a gente tá lá e, sei lá, você quer falar alguma coisa, vamos lá, com sua namorada, você quer falar alguma coisa com seu colega de trabalho, com seu amigo e tudo mais. Quando que a coisa geralmente degringola, não é? Ou seja, a coisa vai por água abaixo, né? Ladeira abaixo e tal, e não é um caminho sem volta. Ali dali é parar de se falar ou acabar, né, realmente numa cena muito pior, não é? Geralmente acontece com dois pontos fundamentais. Que é o primeiro, vamos lá. Primeiro, eu não consigo me fazer entendido. Então tudo que eu falo parece que está caindo em ouvidos surdos. Né? Quem nunca teve essa sensação? Eu tô falando, parece que a pessoa não me ouve. Fala, tipo, cara, não é possível, não acredito que você não entendeu o que eu tô querendo dizer. Não é? Com quem não aconteceu isso já? Não é? E a outra pessoa tem a mesma percepção. Então, ou seja, vamos lá, ó, eu não me faço ser entendido, beleza? E ainda por cima eu não entendo o que a outra pessoa está dizendo. E na verdade nem me abro para isso, porque afinal de contas, eu tô muito preocupado e muito puto por não estar me fazendo ser entendido, não é? Então veja, é quase que fosse ali dois lados da mesma moeda, não é? Mas é uma incapacidade de se fazer entendido mútuo que geram esses dois choques, né? Então eu não me faço entender, a pessoa não se faz entender, e a gente fica cada vez querendo falar um mais alto ou um mais em cima do outro, não é? Tanto até que eu estava até explicando com profundidade isso para um aluno particular semana passada, onde quando você, por exemplo, vai discutir com a sua, sei lá, vamos pegar, né? Vai discutir com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, ou vice-versa, né? E muitas vezes você chega com uma reclamação, tem alguma coisa que te incomodou e você fala, poxa amor, sei lá, não gostei disso, não gostaria que isso acontecesse, tal. E como resposta, o que você recebe? Você recebe uma resposta assim, mas é que você também? E aí ela fala uma outra coisa sua, ou ele fala uma outra coisa sua, não é? O que está acontecendo aqui? Bom, exatamente o que eu acabei de descrever. Ela ou ele nem tentou te entender e já te acusou de alguma outra coisa. Beleza? E como você está na clave do, peraí, mas eu quero resolver primeiro a minha questão, você não vai querer entender o que ela está colocando e a coisa vai, como eu disse aqui, se tornar esse correr atrás do próprio rabo. Então, nunca chegando em lugar nenhum, nunca alcançando esse rabo e, claro, se sentindo perdido. E aquilo vai gerando uma grande irritação. Então, assim, a primeira coisa é essa. Observe toda e qualquer discussão. Quando você percebe que ela não está, não chega a lugar nenhum, está ficando cada vez mais acalorada, né? Os ânimos exaltados e blá blá blá, você já de cara vai perceber isso. Essa grande dificuldade, tá? Para que vocês entendam ou para que vocês, mais uma vez, se façam
entender, não é? Então, o que eu oriento que vocês façam, como uma dica bem prática, tá? E bem direta, para vocês já começarem a pelo menos eliminar este grave problema, porque sem essa eliminação, vocês não vão conseguir ter uma conversa saudável, uma conversa adulta com praticamente ninguém. Porque sempre vocês vão querer impor o que vocês acham, e as outras pessoas também vão fazer isso. E o que é interessante, o que eu vou ensinar para vocês, gera uma reciprocidade, uma vontade de retribuição na pessoa. E vocês vão entender, né? Isso eu explico com muito mais profundidade, como eu disse, nesta aula que eu coloquei, que ainda está disponível do Portal Poder Social. Então clica aqui, né? E claro, em várias aulas que eu vou postando aqui. Então já se inscreva no canal, dê o seu like aqui, né? Para você fazer parte. Mas já se inscreve e assista esta aula completa do portal, pelo menos ela enquanto ela está no ar, porque ela vai te dar toda a base para você fazer o que eu vou falar agora, beleza? Então vamos lá. A pessoa traz uma demanda, ou você traz uma demanda, beleza? E aí quando não, há ali aquele entrave, né? Pode ser até que de cara você não consiga escapar disso. Já há uma acusação mútua, ou há duas coisas colocadas ali na mesa, não é? Primeira coisa é, de fato, você tentar se acalmar, e eu explico como fazer isso nesta aula, então assista esta aula, beleza? Então, a partir do momento que você se acalma, respira e tudo mais, você fala, tá, vamos lá, vamos tratar uma coisa por vez. E talvez até, mais uma vez, para você gerar até uma vontade de retribuição, de reciprocidade, você pergunta para a pessoa, tá? Fala assim, vamos lá, sobre o que você quer falar, o que você quer resolver? E a pessoa vai falar aquilo para você, tá? Qual é o primeiro aspecto que você está cumprindo aí? Ela percebe que ela não está falando com, assim, ao vento ou em para ouvidos surdos. Ela está falando, perdão, para alguém que de fato a está ouvindo, certo? Só que você vai fazer algo a mais, ou seja, a pessoa vai te trazer aquilo. A partir do momento que ela falar, você vai falar assim, tá, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. E você vai repetir aquilo para ela, percebe? A partir do momento que você faz isso, bom, primeiro, você mostrou para ela abertura para ouvi-la. Segundo ponto, você mostrou interesse real em entender essa pessoa, percebe? E terceiro ponto, perdão, você afirma e você deixa claro que, então tá, estamos falando da mesma coisa. Porque um outro ponto, assim, cara, crucial, por exemplo, vai ver qualquer discussão política. As pessoas estão falando de esquerda, direita, democracia, ditadura, ou sei lá o que é, né? E a real é que muitas vezes cada um está falando com um sentido diferente. Então, se você for ver, por exemplo, se você perguntar para a pessoa, tá, mas peraí, deixa eu te perguntar um negócio. O que você quer dizer com aí democracia, esquerda, direita, qualquer coisa assim? A pessoa, talvez ela nem saiba responder direito, né? E logo, se vocês estão falando de significados diferentes, ou se na realidade, eu não vou nem falar no referente da realidade, porque eu acho que a maioria nem tem, nem vai apontar na realidade o que ela está querendo dizer. Ela só vai falar do significado, ou seja, de palavras que ela decorou sobre aquilo. Quando ela for contrastar, veja, se você tem uma opinião diferente, vocês estão falando da mesma palavra, mas cada um está dando um significado diferente, vocês nunca vão conseguir se entender. Então, essas três etapas, esses três passos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que você consiga, de fato, entender a pessoa e baixar a resistência dela, que é o básico em qualquer discussão. Quando você quer, de fato, ter uma conversa, não é? Você precisa fazer com que a pessoa entenda que ali vocês realmente estão buscando um ponto em comum de melhora. E com isso ela baixa a resistência, com isso que ela fica mais tranquila, ela fica mais relaxada. E o que é interessante disso é que quando você faz esses três passos, você gera na pessoa um desejo de ela repetir aquilo. Então quando você fala, é improvável, pelo menos, que ela vá atropelar você. Ela, pelo menos, pode até ser que ela faça, mas em algum momento ela vai se tocar e falar, não, tá, mas espera aí, vamos lá, deixa eu tentar te entender também. Ou seja, quando você cria exatamente esta dinâmica, é onde você abre espaço para realmente começar a resolver as coisas. E não problematizar cada vez mais, que é o que mais a gente vê. Então perceba, se você, numa posição de adulto, tá certo, não tem a capacidade de fazer isso, você vai viver uma vida muito problemática mesmo. Tanto até que, há um tempo, eu recebi uma dúvida de uma pessoa que falou que o meu chefe me chama de burra, incompetente, o que eu faço? A primeira coisa que me vem na cabeça é como chegou nesse estado. Porque não é possível que o cara de cara bate o olho e começa a te xingar desse jeito. E mesmo que ele faça isso de cara, como assim o que você faz? Se o cara tá fazendo isso de cara com você, pelo amor de Deus, vai levantar e vai embora, some dali. O cara é um louco, você tá lidando com uma pessoa maluca. Só que veja, olha só que doido. Uma situação claríssima. Como assim o que eu faço? O cara tá te xingando, pô.
Você vai esperar o cara te bater, o que falta? E eu não sei o que fazer, né? Puta, não sei, será que tem alguma coisa que eu fale? Cara, não, tem coisas que assim, peraí, você tem que ter clareza sobre qual é o tipo de discussão que você está entrando, qual é o tipo de situação que você está tentando resolver. Por isso que, como eu disse, assim, não assistir essa aula que eu menciono do Portal Poder Social é uma loucura, né? Eu até tava falando com um aluno meu esses dias, que ele já começou a assistir as aulas e tudo mais, e assim, a diferença de quando você entende uma estrutura, um sistema de pensamento, e aí você começa a encaixar as coisas, elas fazem sentido. Você começa, poxa, agora sim eu tô entendendo o que eu tô fazendo, do que eu tô falando. Tá certo? Então, mais uma vez, você pegar esses 3 passos e aplicar, tenta aplicar dentro dessa dinâmica que eu explico nessa aula, porque aí sim você vai conseguir. Se não, é bem provável que você esqueça, como aconteceu já e várias vezes que eu recebi essa pergunta. Puta, na hora H eu não lembro. Como é que você não lembra exatamente? É que na verdade você nem decorou. Você só fez sentido no momento que você assistiu o vídeo e pronto, você foi embora. Acabou. Aí depois, logo em seguida, você já não consegue nem repetir. Você não sabe nem quais são os 3 passos. E como isso é uma habilidade, você não pode só decorar. Beleza? Você tem de fato que incorporar aquilo. E, por exemplo, você tem que entender que, fora esses 3 passos ali, tem o acalmar-se, para que você aplique esses 3 passos, e tem a condução pós, que seria uma habilidade de comunicação mais aprofundada para resolver de fato o que você está tentando resolver. Então aqui eu estou pegando só uma parte da equação. Beleza? Tratar tudo isso daqui, né, são treinamentos, né? É impossível você falar de tudo isso em um vídeo só, né? Mas nesta aula, incrivelmente, eu trago com profundidade uma aula mais extensa, né? Muito mais até do que eu tô falando aqui, tá? Mas é importante, então, que você entenda isso. Primeiro, se você não sabe negociar em causa própria, se todo esse tipo de conversa seu sai do entorno, sai do trilho e você nunca consegue resolver, você tá assim, muito abaixo do mínimo que se espera de uma pessoa. É sério, tô falando sério, você tem que incorporar isso. Fala, pô, verdade, eu não consigo dialogar, eu não consigo chegar num acordo nunca. Tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segundo ponto, você tem que entender esses 3 passos com clareza. E terceiro ponto, assistir esta aula para encaixar em algo que faça sentido, porque lá eu explico um passo a passo de como que você pode encarar o seu amadurecimento. E aí a partir disso, você já vai conseguindo detectar quais são as suas dificuldades. Talvez você seja calmo demais. Por exemplo, essa menina que o cara xinga, talvez ela seja calma demais, ela precisa de um pouco mais de energia, e não de calma exatamente. Né? Se bem que assim, calma eu tô usando de forma bem, né? Não seria bem calma a melhor palavra. Mas pode ser que você seja muito explosiva, aí sim você precisa ser de mais calma. Né? Então ela passiva precisa de mais explosão, você mais agressivo precisa de mais calma. Então você tem que se analisar para entender o que está faltando aí nessa equação. E aí aplica, mas os 3 passos eles vão permanecer, porque é o básico de qualquer conversa. É você se colocar à disposição, você abrir os seus ouvidos, você mostrar para a pessoa que você abriu os seus ouvidos, você fazer-se entender, melhor dizendo, você mostrar para ela que você está interessado em entender e ainda validar isso. Eu entendi, é isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que você entendeu. Só se você fazer isso, você vai estar à frente de 99% das pessoas. Te garanto, te garanto. Beleza? Então, vejo você na próxima aula aqui, né? Tem o link, pelo menos enquanto está no ar. Você pode acessar e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço. Até a próxima aula.